Então, bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Agora é 7h14 da manhã. Hoje é 12 de novembro de 2025. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar aqui o meu irmão Adilson falando. Vai ter uma hora aqui que eu vou sair para me pegar um café para me tomar ali, né, gente? Mas Deus abençoe cada um de vocês. Vou deixar as pessoas chegar. Esse vai ser um culto de evangelismo. Eu tenho um irmão Adilson que está mandando um tanto de mensagem para mim. Já tem umas 3 mensagens que ele mandou e eu não tive tempo de publicar ela. Eu vou ver se eu publico agora, né? Então eu vou publicar essas 2 ali e vou deixar uma outra para me publicar depois, né? Então chegou, Deus abençoe, Wanda Silva, um bom dia para você. Esse culto, essa manhã agora eu vou deixar meu irmão Adilson falar um pouco. Ele faz um trabalho de evangelismo, né? Ele mandou no WhatsApp para mim aqui uma mensagem e eu vou estar passando para vocês. E vou aproveitar e vou tomar meu café da manhã, que eu não tomei ainda não. Eu não vou poder prolongar muito, que eu tenho dentista hoje marcado 9 horas da manhã. Estou com o dente quebrado aqui, que ele tem que... Parece que ele vai fazer uma obturação lá, não sei o que ele vai fazer o dentista lá. Vamos ver se dá certo. Já fiz a limpeza do meu dente, graças a Deus. Só falta um pedacinho que quebrou aqui no dente lá atrás. Aqui, ó. Fiz a limpeza do dente, ó. Agora tá no jeito agora para só fazer uma obturação lá. Vamos ver se vai ficar bom hoje. Eu faço tudo no posto de saúde, viu, gente? Eu faço no posto de saúde. Eu não tenho situação financeira boa, não. Eu marco lá e faço lá. Se Deus quiser, vai ficar bom. Então, já que já chegou as pessoas, eu já vou colocar o áudio dele, que eu não vou demorar muito, não. Foi 7h14, eu não posso esquecer, não. O horário que eu não vou sei, não. Então, eu vou colocar já o áudio, tá, gente? Vou deixar aqui e vou colocar o áudio. Vocês vão escutar o áudio. Um certo homem chamado Nicodemos, mestre em Israel, conhecedor de toda a lei, já era um homem religioso, muito conceituado na cidade. E esse homem um dia foi ter com Jesus nas escondidas, né? Porque senão o povo da religião dele podia ver, ia criticar ele, outra hora até expulsar ele do meio dos fariseus, da religião. Então ele foi ter de noite com Jesus, né? Está no livro de São João, capítulo 3, para fazer umas perguntas para Jesus, porque uma pessoa interessada em salvação, ele procura saber, né? Ele ouve falar, ele quer se inteirar do assunto para ver como é que ele está. Aconteceu com Nicodemos, aconteceu também com um mancebo de qualidade, que também era muito religioso. Mas um dia eles foi procurar o mestre, né? Para saber como é que estava a sua situação diante de Deus, né? As pessoas precisam saber se eles estão certos com Deus ou não, né? E a maneira certa é procurar aquele que sabe a respeito do reino, né? Hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Mas aquele Nicodemos foi ter com Jesus para saber como é que ele ia conseguir entrar no reino de Deus, né? Aí Jesus falou com esse Nicodemos: necessário é nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, nem ver o reino de Deus você vai ver. Aí ele falou assim: mas vem cá, Jesus, negócio de nascer de novo, eu tenho que nascer, voltar no ventre da minha mãe, ficar pequenininho lá e tornar a nascer de novo, é isso? Jesus falou: não, Nicodemos, você sendo um mestre não sabe essas coisas, né? Aí Jesus falou com ele: não, Nicodemos, o que é nascido da carne, essa carne nossa, nasceu em pecado.
né? Quando Deus queria que o homem viesse ao mundo, não era pela via do sexo, né? Era pela palavra. Assim como Deus criou Adão, Jesus também foi o segundo Adão, foi criado, e foi criado pelo poder da palavra. E não era necessário sexo. Prova disso que Deus nem tinha feito mulher lá no início da criação, né? Mulher foi feito bem depois, quando viu Deus que o homem estava muito sozinho. Todos os animais tinham uma companheira, mas o homem não tinha. Aí Deus, então, fez uma companheira para Adão, né? Diz a Bíblia que tirou da costela de Adão uma costela e fez a mulher e deu para o varão e disse, essa será varoa, porque do varão ele é tirado, né? Começou então ali a mulher sendo a segunda criação de Deus. Pois bem, se o homem tinha que vir pelo poder da palavra, não era necessário a via. A via do pecado, então, foi a via a via do sexo, melhor dizendo, é a via do pecado, né? Porque, segundo a Bíblia, o que a serpente deu para Eva foi exatamente a instrução para ela ter sexo para vir filho. E não era o plano de Deus. Mas ela, então, seduziu Eva, e a Bíblia chega até a mostrar que a serpente colocou a semente dela no ventre da mulher. Aí nasceu Caim. E esse Caim produziu frutos e frutos e frutos. Encheu a terra. Mas o que a Bíblia mostra? Que esse nascimento pela carne, Deus não aceita. Deus não aceita ele. Porque ele veio pelo poder do pecado. Davi disse, em pecado me concebeu minha mãe, né? Então nós nascemos em pecado. Então Jesus falou para Nicodemos exatamente isso. O que é nascido da carne é carne, Nicodemos. Você tem que nascer do Espírito, tá vendo? Então o que é nascido do Espírito é Espírito, não vem pela vontade da carne, né? Então, o que Jesus mostrou para ele? Você tem que, então, morrer para essa carne, as coisas naturais que você conhece muito bem, você tem que morrer para ela e passar a viver para o Espírito. Você tem que ser conduzido pelo Espírito, e esse é o Espírito de Deus. Aí esse Espírito de Deus vai te conduzir a toda a verdade. Tá vendo? Então, se você é conduzido pelo Espírito de Deus, você entrará no reino de Deus. Se você for conduzido pela carne, você não entra no reino de Deus. Necessário, então, é nascer de novo. Está vendo só como é que é? É linda, maravilhosa as Escrituras. Então, meu precioso, minha preciosa irmã, né? Quem estiver ouvindo essa mensagem, nós estamos mostrando para as pessoas o poder da palavra e a fórmula correta da pessoa conhecer a verdade, através das Escrituras. Assim como Jesus era a palavra naquele dia, ele continua sendo a palavra. Nós temos a palavra de Deus nas nossas mãos. E nós, examinando as Escrituras, nós conhecemos a verdade. São João 5,39, eu sempre falo. São João 5,39 está escrito, examinai, pois as Escrituras, vós cuideis ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse Jesus. Se assim é, nós temos que fazer o quê? Dobrar sobre essa Bíblia e examinar. Não é simplesmente ler. Porque muita gente lê a Bíblia, e a Bíblia não é para ser lida, é para ser examinada. Examinar cada palavra, cada verso, cada título ali, você está atento para você não passar por cima da revelação da palavra. Vendo? Pessoas lê certas coisas, você vai mostrar para ele, como eu já li isso aí muitas vezes e não vi isso. Certo? Você só leu. Agora, vão examinar? O que é examinar?
Você vai no médico, o médico só te dá uma olhada assim, passa um remédio para você. Ah, você está com dor de cabeça, vou tomar uma aspirina. Ó, ele só te viu. Mas se ele fizer um exame em você, direitinho, ele vai descobrir por que essa dor de cabeça apareceu. Talvez você está com inflamação interna e só visivelmente não dá para ver. Aí, se você tomar só uma aspirina, uma dipirona, vai aliviar aquela dor por algum momento, mas depois ela vai te matar. Tá vendo? É o que muitos têm feito com a Bíblia. Pega e dá uma lida, mas não vê o que está lá dentro das Escrituras. Ele não examinou. Se ele não examinou, ele vai morrer com a Bíblia na mão. Ele vai morrer dizendo, eu li a Bíblia. Eu li a Bíblia fala isso, a Bíblia fala aquilo. Mas ele não examinou para ele descobrir por que ela está dizendo aquilo, para você então descobrir a causa do seu problema. As igrejas têm feito isso, lê a Bíblia. Mas a Bíblia, em lugar nenhum, está dizendo assim, lê a Bíblia. Lá está escrito, examinai, pois, as Escrituras. Fazer exame na Bíblia. Para detalhadamente você descobrir cada ponto da Bíblia. Eu costumo parar num verso e ficar até várias horas lendo o mesmo verso. Por quê? Atrás de cada verso tem um grande questionamento, tem uma revelação que eu tenho que descobrir. Tá vendo? Por exemplo, você pega a Bíblia e lê São Mateus 28, 19. Se você só ler São Mateus 28, 19, você vai entender de um jeito superficial, na carne. E a Bíblia, a própria Bíblia, fala que a letra mata. Você vai ter a letra da Bíblia, mas não vai ter aquela escritura revelada para você. Veja para você ver. São Mateus 28, 19, a pessoa lê lá e fala assim, ide, prega o Evangelho e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você leu a Bíblia, não é? Está escrito assim, não é? Tá. Mas dá uma paradinha e começa a pensar assim, mas Jesus mandou batizar em nome. Quer dizer que o Pai tem nome. O Filho tem nome. O Espírito Santo tem nome. Mas você para e começa a ler. Mas vem cá, a Bíblia diz que só existe um Deus. Esse Deus é Pai, esse Deus é Filho, esse Deus é Espírito Santo. Então significa que é uma pessoa só. Você volta a ler de novo, batizando as pessoas em nome. A palavra nome aparece no singular, ela não está no plural. Isso significa que ele está pedindo um nome só, daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí você começa a ler de novo. Mas vem cá, se é só um nome, de quem é esse nome? Aí a própria Bíblia está te dando a definição. O exame vai te mostrar. Pai, Filho e Espírito Santo não é três, é uma pessoa. Nós somos, aí você para e pensa em você. Você é semelhante a Deus, não é? Você é pai, não é? Você tem filho. Digamos que você tem filho. Aí você também é filho, porque você nasceu um dia. Você é pai, você é filho. Seu nome não é pai e filho. Você tem um nome. Pai e filho é o que você é. Aí você volta para a Bíblia, torna a ler. Jesus está pedindo o nome. Aí você vai descobrir na Bíblia que Jesus é o Pai da eternidade. Isaías 9, versículo 6. Você vai lá em Isaías, dá uma lida. Isaías 9, 6 diz, um menino nasceu, um filho se nos deu, e seu nome é Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte. Se ele é o Pai da eternidade, e agora chegou a hora dele falar batiza no nome do Pai, qual é o nome do Pai então? Senhor Jesus, não é? Se ele é o Pai da eternidade, seu nome é Jesus, ele não é o Filho,
de Deus. Ah, qual é o nome do Filho? Senhor Jesus. Aí ele vem em São Mateus, aliás, São João 4:23, e diz, o Pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, porque Deus é espírito. Mas se Deus é espírito, e a Bíblia diz que Deus é santo, então Deus é Espírito Santo. E Paulo diz assim, que só existe um Espírito Santo. E esse é Deus. Então, se Deus é Jesus, se o Pai da eternidade é Jesus, qual é o nome então do Espírito Santo, se o Espírito Santo é o mesmo Deus? Senhor Jesus Cristo. Foi isso que os apóstolos, examinando, descobriu que Jesus era o próprio Deus. Aí foi, batizou as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque tem que nascer de novo. E se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. E para nascer de novo, não pode nascer com pecado. Todos os pecados antigos têm que ser mortos, têm que ser perdoados. E somente o nome de Jesus Cristo te dá esse perdão. Sendo assim, eu comecei tudo de novo. O novo nascimento. Tá vendo? Então agora eu recebi o nome. Os títulos não perdoam o pecado. Você vai continuar com o velho pecado nas costas. E sem nascer de novo não entra. Lá no livro de Romanos, capítulo 6, Paulo fala assim, todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados no símbolo da sua morte, com ele também ressuscitaremos. Nova criatura é em Cristo Jesus. Veja bem que tudo se fez novo. Agora, se você não recebe isso, nem ver o reino de Deus você vai ver. Não é maravilhoso a oportunidade? Uma pessoa já de idade, que arrepende somente quem tem pecado. Criança não tem pecado. O batismo é para pessoas já velhas. Vamos dizer aí, com 14 anos para frente, 12, 13, né? 30, 40, 50, 60 anos. Esse sim precisa de arrepender. Agora, a criancinha não leva culpa. Há pessoas que dizem que as crianças carregam a culpa do pai. Não, nasceram em pecado. Falando mentira e tudo, mas essa pessoa ainda não tem consciência de pecado. Ela só vai ter consciência de pecado depois de grande, que ela vai ter raciocínio para pensar, o que eu estou fazendo não está certo. O que eu fiz está errado. Aí vai vir nela o arrependimento. Vindo nela o arrependimento é que ela aceita o novo nascimento e se batiza para que esses pecados antigos sejam apagados da sua vida. Como Ananias falou para Paulo, no livro de Atos dos Apóstolos, se não me engano, capítulo 16, verso 22, ou 22, 16, Ananias, quando foi ter com Paulo foi e mostrou para Paulo que Deus tinha separado ele agora. A partir dali, ele seria um homem que não chamaria mais Saulo. Saulo significa perseguidor, mas ele ia chamar Paulo por causa do novo nascimento. E agora Paulo significa o perseguido. Está vendo? O contrário. Então, depois que Ananias mostrou para ele, ele recobriu a vista de novo, tornou ver, voltou ao normal. Ananias falou com ele, e agora, o que te detém? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja bem, meu irmão, minha irmã, está muito claro da Bíblia que batismo em Trindade é uma farsa.
Batismo nos títulos é para te enganar. Mas você está sendo esclarecido agora. Você está bem esclarecido acerca das verdades divinas. Se você crer e for batizado, será salvo. Disse Jesus em São Marcos, capítulo 16, a partir do verso 15. Então, se você crer e for batizado, será salvo. Mas se você não crer, tem uma notícia ruim para você. A Bíblia diz, você será condenado. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual das duas você quer? Eu citei a boa e a ruim. Se crer e for batizado, será salvo. A notícia boa, todos os seus pecados é perdoado. Mas a notícia ruim, se não crer, será condenado. Qual das duas você escolhe? Você tem escolha. Não, eu continuo condenado. Isso eu não precisa nem batizar. Aí eu falo, eu quero ser salvo. Então, o primeiro passo, arrependimento e batismo em nome do Senhor Jesus. Meu querido, minha irmã, meu ouvinte, eu tenho o prazer de ajudar. Se você tem esse áudio, mas não sabe quem te mandou e quiser falar com a gente, basta você ligar no Zap, manda um Zap que é mais fácil. Muitos telefonemas, muitas vezes não ouço. Mas aí, se você mandar um Zap, eu vou, assim que ver, eu vou te responder. Basta você falar, eu ouvi a mensagem. Meu Zap é o 31 997 720461. Meu irmão Adilson. Amém? Deus te abençoe e te abra seu entendimento como ele abriu dos apóstolos. Teve um dia que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para compreender as Escrituras. São Lucas 24, a partir do verso 42. Pode ler lá que você vai ver. Teve um momento que houve uma abertura da palavra para os apóstolos. E você e eu não somos mais do que os apóstolos. Somos humildes, tal como eles foram, e recebeu a palavra. Não esqueça, 031 997 720461. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos que nos ouvem através dessa simples mensagem, esses áudios que tem abrido a mente de muita gente para compreender a palavra. Deus tem abençoado, eu sei, e vai continuar abençoando, porque Deus é maravilhoso. Essa é uma pregação do Evangelho via Zap, que Deus tem nos dado para a gente levar a palavra a todos. Pois bem, de acordo com a Bíblia Sagrada, o povo de Deus é um povo só, porque a Bíblia diz que o corpo do Senhor Jesus é a igreja. Se a igreja é um corpo e ele é composto com vários membros, nós somos membros do corpo de Cristo. O verdadeiro membro do corpo de Cristo, ele tem a fé da mesma maneira que o outro membro também tem. Caso contrário, ele não está no mesmo corpo. Se é o mesmo corpo, é o mesmo espírito, é a mesma mente, é a mesma consciência, é a mesma tomada de decisões, é o mesmo batismo, é a mesma fé, é o mesmo Deus. Diz a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 4, 5 e 6. Se assim somos membros do corpo de Cristo, esse mundão de religião, separação, vidas diferenciadas uma da outra, tem gente que fala cada um com sua fé. Não, a Bíblia diz que só tem uma fé, que é a fé que uma vez foi dada aos santos. Isso está escrito no livro de Judas, no versículo 1 até o 4.
você pode estar lendo, que você vai ver que é uma fé que foi dada aos santos. A fé dos apóstolos é uma fé única. Ela está nos Atos dos Apóstolos. Batismo corretamente com o que os apóstolos batizaram. Fé num único Deus, como os apóstolos criam. Santa Ceia com pão asmo, vinho e lava-pé, como os apóstolos criam, conforme Jesus ensinou a eles em São João capítulo 13, do 1 até o 17. Se a Escritura tem referência para a nossa fé, se nós tivermos uma fé diferente, nós não fazemos parte do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de uma religião. Nós fazemos parte de um credo religioso, não do corpo de Cristo. E o que essas religiões têm feito é separação. O povo está saindo da Bíblia e formando um corpo fora da vontade de Deus. Isso prova que as pessoas que estão com doutrinas diferentes do que diz a Bíblia, eles não fazem parte do corpo de Cristo. Eles, muitas das vezes, é de uma religião. Você pergunta para uma pessoa e fala, eu sou da igreja tal. A outra é da igreja tal. Ah, eu já sou daquela, eu sou daquela, eu sou da outra. Dificilmente eu tenho ouvido pessoa dizer assim, eu sou de Cristo. Tá vendo? Eu sou um cristão. Não, eles rotulam com uma placa de igreja. E quando vai perguntar para ele se ele é crente, ele fala, minha placa da igreja está escrito assim, ó. Aí ele cita o que a placa dele está dizendo. Ele vai orar, ele ora em favor daquela placa, daquela igreja, naquele lugar. Ele não ora assim, ó Deus, que todos os seus filhos nessa tarde sejam abençoados. Não, ele tem uma separação para fazer. Ele tem um estatuto da igreja que reza, que ele tem que orar em favor daquela igreja dele ali. Tá vendo? Isso não é povo de Deus. Isso não é igreja de Deus. Não aprenderam assim com Jesus. Jesus não desceu do céu para vir aqui embaixo ser Emmanuel, Deus conosco, para fazer grupinhos. Ah, eu sou dessa, sou daquela, eu já creio assim, a fulana creia daquele, eu creio daquele jeito. Isso não é povo de Deus. O povo de Deus tem uma fé só, está embasado na Bíblia Sagrada. Bíblia é uma fé sem interpretação. Está escrito nela, no livro de São Pedro, na segunda carta, no capítulo 1, versículo 19 e 20, que ela não é de particular interpretação. Quem interpreta a Bíblia é o Espírito Santo, não é homem. Ele já deu ela para nós, para crer igualzinho está escrito, sem aumentar, sem diminuir. Essas interpretações levaram o povo a fazer grupinhos. Ah, eu sou da fulana, eu sou da ciclana. Vou omitir o nome aqui para não ofender ninguém, que eu não estou aqui para ofender. Eu quero que a pessoa, ela mesma, sabe de qual que você tem falado que você é. Se você não fala que é um cristão, você é dessa mesmo aí, dessa outra religião, daquela. Mas Jesus está chamando nós para ser cristão. Aquele que me ama guardará os meus mandamentos. E aquele que guarda os meus mandamentos, esses é os que me amam. Não é mandamento de denominação nenhuma. Por isso que você vê numa religião dizendo assim, não, irmão, você pode usar calça. Não, irmão, você pode cortar o cabelo. Quando a Bíblia fala que não. Não, irmão, você pode tomar uma cervejinha. Não, irmão, você pode tomar um vinho. Não, irmão, você pode fumar um cigarrinho. Isso não é a Bíblia. Isso é aquela igreja lá. Tá vendo? Mas quando a pessoa é um cristão, ele vai na palavra de Deus para ver o que Deus falou para ele fazer.
Tá vendo? Religião, a palavra religião significa cobertura. Quando Adão e Eva caiu no pecado, eles procuraram uma cobertura, uma religião para eles se esconder debaixo. Porque viu que estava precisando de uma cobertura, porque se viu no pecado. Mas a nossa perfeita religião, a Bíblia diz que é Cristo. Se todos nós se esconder em Cristo, nós estamos corretos com Deus. Aí nós temos uma fé só, nós ceia junto, nós come junto, nós cumprimenta todo mundo igual, tá vendo? Nós abraçamos todos iguais. Prova que a coisa está tão feia que uma pessoa chega para você, se você falar que é da mesma igreja dele, ele te abraça, ele te beija, ele faz todo carinho com você. Mas se você falar, não, eu não sou dessa igreja aí não, ele vai ficar meio triste, ele vai ficar meio assim. Se você falar com ele assim, eu sou um cristão, eu já entro em choque. Essa aí eu nunca vi falar, não. Dessa igreja eu nunca vi falar. Onde é que ela é? Como é que ela é? Tá vendo? É porque está escutando é que as pessoas dizem que é uma placa de igreja. Mas isso não é o povo de Deus. O povo de Deus é um povo redimido. A Bíblia fala que é um povo só, que tem uma fé só, crê num Deus só, e tem só um batismo. Qual é o batismo que os apóstolos batizavam? No nome do Senhor Jesus. Qual é o batismo que a denominação aí, essas placas estão batizando? Na Trindade que a igreja romana ensinou. 3 títulos, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus não mandou batizar os 3 títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mandou batizar no nome. Pai, Filho e Espírito Santo é 3 títulos de Deus. Ele pediu o nome. E para quem que ele falou isso? Para os apóstolos. Acompanhe os apóstolos na Bíblia e vê se os apóstolos batizou alguém repetindo os Pai, Filho e Espírito Santo. Nenhum. Então, a fé dada aos santos da igreja de Deus foi batizar em nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 2, verso 37 e 38. Caso você ache que eu estou errado, cita para mim algum batismo na Bíblia na Trindade. Não existe. Eu te cito vários em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 2, verso 37 e 38. Atos 10, 47. Lucas 24, 45 e 47. São Mateus 28, 19, que pede no nome, não nos títulos. Tá vendo? No livro de Atos, capítulo 16, verso 22 ou 22, 16, aonde Paulo é batizado em nome do Senhor Jesus. Atos 19, de 1 ao 6, aonde Paulo encontra 6 homens que eram batizados no batismo de João Batista, que era só para arrependimento, e tiveram que ser batizados em nome do Senhor Jesus para perdão, remissão dos pecados. E veja que eles tinham motivo para falar, não, nós já somos batizados. Eles eram batizados no batismo de João, mas o batismo de João já não valia mais, que tinha que esperar o cordeiro ser morto para remissão de pecado. E eles tiveram que rebatizar em nome do Senhor Jesus. Hoje as pessoas recusam de ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e garra na doutrina que a Igreja Católica ensinou a partir do ano 325, nos 3 títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Esse não é o batismo bíblico. Esse não é o batismo do corpo do Senhor Jesus, que é a igreja. Olha só, meu querido, como a gente vai descobrindo que existe um povo separado, zeloso de boas obras, conforme está escrito na Bíblia. Mas existe um povo que vive uma vida relaxada, que não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Isso leva ele apenas a ser um religioso, frequentador de igreja sem a palavra. E sem a palavra, sem obedecer a palavra de Deus, nenhuma pessoa entrará no reino de Deus.
Porque está escrito em Apocalipse 3, assim como guardaste a minha palavra, também te guardarei. Se assim é, existe um ponto de referência para nós fazer, obedecendo a palavra e sendo guardado no reino de Deus. Caso contrário, não. Jesus diz também, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Seguir aí, obedecer, ser fiel à sua palavra. Não existe três deuses como eles têm pregado por aí. Existe um Deus. Ele é Pai, Ele é Filho, Ele é Espírito Santo. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Não três deuses. Adorar três deuses é idolatria, que a igreja romana ensinou para o povo. Mas a Bíblia diz que nenhum idólatra entrará no reino de Deus. Se eu creio em três deuses, eu sou idólatra. Se você crê, você é um idólatra. Então deixemos isso. Saiamos desse sistema romano disfarçado de evangélico e viemos para a palavra de Deus, conforme está em Apocalipse 18, versículo 4, dizendo: sai dela, povo meu, para que não incorra nas suas pragas e seja condenado junto com ela. Essa grande igreja ela vai só crescendo através de evangélicos e outros tantos que lá vai pregando a mesma doutrina da velha mãe. As filhas estão pregando o mesmo ensinamento que aprendeu com a velha mãe, prostituta de Apocalipse 17. Se você crê nisso, você vai ver que Deus vai abrir seu coração para você ver muito mais ainda. Porque você é filho e não pode ser enganado, porque nas Escrituras está escrito, falado por Jesus Cristo, enganarão a muitos, se possível fosse até os escolhidos. Se você é uma escolhida de Deus, Deus tem um plano de não deixar você enganado ou enganada até o fim. Uma hora a palavra cruzará no seu caminho e você sairá desse sistema falido, sistema sem a palavra, apenas com emoções, gritarias, tantas coisas, menos a palavra. Gritar, falar em língua, profetizar, expulsar demônio não é sinal que a pessoa tem Deus. Ter Deus é se toda a palavra estiver nela. Porque muitos dirão naquele dia: Senhor, em seu nome eu expulsei demônio. Cheio de dom, né? Em seu nome eu curei, dom de cura. Em seu nome eu falei em língua, dom de língua. Em seu nome eu profetizei, dom de profecia. E Jesus dirá para ele: aparta de mim, maldito, para o fogo do inferno, que eu nunca te conheci. São palavras do Mestre, das palavras que estão na Bíblia. E as pessoas estão pulando, brincando, fora da palavra, batismo errado, ceia errada, mulher de veste errada, pastora em cima do púlpito, quando a Bíblia não permite uma mulher ser pastora. Mas eles temem em dizer que não, Deus quer. Mas está escrito. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 34 ao 37. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9 e 10. Não permito que a mulher ensine. Veja bem, meu querido, está recheado de escritura mostrando para as pessoas que estão erradas e elas continuam no erro, permanecem no erro. Não resta outra coisa a não ser ser condenado no fim. Se não se arrepender, se arrependa disso e volte para o caminho do Senhor, que é santo e puro e reto, e quer que você também se alinhe com ele. Mas se você é um filho, um eleito, predestinado para a salvação, você lê as Escrituras, você vai encontrar toda a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eis aí a grande verdade.
a palavra de Deus revelada aos filhos de Deus. Deus te abençoe e te guarda. Caso você queira falar conosco, o nosso número é 31 997 72 0461. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Então é isso aí, pessoal. Eu vou encerrar a live. Eu deixei ele trazer a palavra para vocês essa manhã aí. Ele é evangelista. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Hoje à noite eu vou fazer o reprise também da live A Chave do Evangelho com o meu pastor Vanderlei, que me batizou. Então, Deus abençoe vocês. Fique com Deus. Tenham um bom dia aí. E eu vou encerrar a live aqui.